Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal Abraão Santana, a voz da esquerda no Brasil. Hoje é um dia histórico, né, para nós aqui no Brasil. É um dia histórico para o povo brasileiro, né? Um dia histórico para a história do Brasil, né? Sejam bem-vindos. Você está no canal Abraão Santana, canal A Voz da Esquerda. Aqui falamos de política todos os dias, seja à tarde, seja à noite, seja em short, vídeo ou em qualquer momento. A gente falamos de política, nós tratamos de política e é assim que a gente vive aqui no Brasil. Hoje o nosso vídeo vai tratar, né, de um encontro do Brasil com o seu passado, né? Hoje o Brasil está em festas. Por que está em festa? Porque, para quem não sabe, né, o Brasil vem de um período estável aí de 37 anos de democracia, né? Mas nesse meio tempo houve algumas tentativas aí para poder acabar com essa paz, né, que foi estabelecida a partir de 88, quando foi lançada a nova Constituição, né, a nova Constituição brasileira, depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Então, a situação era muito grave, né, desde a história antiga do Brasil, desde quando o Brasil deixou de ser monarquia, sempre houve golpe no Brasil. Sempre houve golpe no Brasil. Sempre que tivesse um golpe, acontecia alguma coisa, né? Tentativas de golpe acontecia e aí o pessoal colocava panos quentes, daí passava um período, voltava de novo, o pessoal se reorganizava e dava o golpe. Nunca ninguém foi punido no Brasil. A última vez que um golpe foi estabelecido no Brasil, que conseguiu se concretizar esse golpe, foi em 64, ano esse que eu nem tinha nascido ainda, né? Uma vez que eu nasci em 77. Mas esse período tenebroso da história do Brasil, ela se deu a partir do ano de 64 até o ano de 85, né? Foi aí quando, então, foi feita uma transição, né, do governo militar para o governo civil no Brasil. Até então, a primeira eleição em 89, né, que foi eleições diretas, né, da população votando nos seus representantes. Quem foi eleito então nessa época foi o então presidente Fernando Collor de Mello, né? Esse presidente foi o primeiro aí da redemocratização do Brasil, né? E ele durou pouco tempo, né? Ele foi deposto do cargo, foi impeachmentado 2 anos depois de assumir o cargo, né? Por motivos ênios lá, corrupção na época, um monte de problema que teve, esse presidente foi deposto. Então quem assumiu a presidência da República foi o vice-presidente Itamar Franco, né? Quem não lembra do Itamar Franco, que se tornou então presidente depois do Fernando Collor de Mello. Quando o Itamar Franco assume a presidência da República, ele toca por mais 2 anos ali, e aí entra na nova composição do governo Itamar Franco, entra outros atores aí para esse comando do governo então da época, em 92 ali, 92 a 94, então o candidato a presidente da República se torna o Fernando Henrique Cardoso, já é outro Fernando, né? Fernando Henrique Cardoso, ao qual foi eleito por 2 mandatos, né? No primeiro mandato, um pouquinho antes ali de se tornar o presidente da República, ele lançou uma moeda chamada Real Brasileiro, ao qual trouxe uma estabilidade então para o país naquela época, que foi muito bem vista por todos os brasileiros, e por esse motivo ele conseguiu ser eleito novamente, né? Então, Fernando Henrique assume em 2004 a presidência da República, fica até 2008, e aí ganha de novo em 2008 e se torna presidente
né, e vai até 2002. Enquanto isso, todas essas disputas desde 89, o então Luiz Inácio Lula da Silva participa dessas eleições, né? Lá em 89 ele foi para o segundo turno com o Fernando Collor de Mello. Lá em 94 ele vai para o segundo turno também com o Fernando Henrique Cardoso, e em 98 ele vai no segundo turno de novo com o Fernando Cardoso para o segundo turno, e em 2002, então, quem é eleito à presidência da República? O senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então se torna presidente em 2003, né? Em 2002 é eleito, em 2003 assume, né? Presidente Lula assume em 2003 e é reeleito em 2006. Em 2010 ele indica então a presidente Dilma Rousseff do PT, que até então era uma desconhecida no campo da política, né? Ele apoia a Dilma e ela ganha a eleição, né? E depois ela é reeleita também novamente para presidente da República, e aí ela sofre um golpe. Por que ela sofre um golpe no Brasil? E esse golpe foi todo montado pelos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos tinham interesse direto aqui no Brasil. Eu já falei isso aqui em outros vídeos e volto a repetir. Foi um golpe promovido pelos Estados Unidos, né? Isso acontece por quê? Porque os Estados Unidos tinham interesse, né, em levar de graça o nosso petróleo, né, do pré-sal, o qual vai todos os dias milhões e milhões de barril de petróleo para os Estados Unidos, totalmente de graça. Totalmente de graça. Então os golpes vêm sempre acontecendo, né? Esse golpe foi um que aconteceu, né? Que tirou então a Dilma do poder. E aí, em seguida, né? A Dilma perde o mandato, né? E quem assume é o golpista que aceitou dar o golpe na Dilma, né? E o golpista então se torna presidente, que é o Michel Temer, né? O Michel Temer assume a vice-presidência no lugar da Dilma, né? E aí, o golpe de 2016, ele continua, né? Ele continua porque, a partir do momento que assume o Temer, todas as vontades dos Estados Unidos e todas as vontades do poder financeiro estrangeiro são feitas ali naquele momento. Em 2018, vem a eleição para presidente da República, né? E quem se candidata a presidente da República? Então, o Jair Messias Bolsonaro, né? É o cara que é eleito, então, presidente da República em 2018. Ele assume em 2019, né? E aí começa os problemas que aí a gente fala que foi um encontro do Brasil com o passado, o Brasil com sua história recente de ditadura, né? Quando o Bolsonaro, então capitão do Exército Brasileiro, assume o poder no Brasil, ele simplesmente começa a puxar a corda, começa a atacar as instituições, atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Foram 4 anos de ataques diretos, sistemicamente, ao Poder Judiciário, e quando chega, então, em dezembro de 2022, né, Bolsonaro perde as eleições no Brasil, e aí, com 4 anos de ataques diretos à democracia, ele monta um projeto de poder, um projeto de ficar no poder mesmo perdendo as eleições. Essa tentativa de golpe foi buscada, investigada, e o inquérito policial feito pela Polícia Federal, que puxou todas as provas, tudo que tinha sobre o assunto desde 2021, que foi quando essa trama golpista começou a ser montada, né? E então, no início desse ano, foi apresentada então a denúncia contra Jair Bolsonaro e mais 34 pessoas, né? Mais 34 pessoas. Foi aceita a denúncia contra esse pessoal, e esta semana, né, agora no dia 2, começou o julgamento do núcleo golpista. Só lembrando que a trama golpista foi montada no Brasil, né? Ela foi montada
de 2021 até o final do mandato em 2022, que ainda desagou no 8 de janeiro de 2023, que é a parte de consolidação do golpe, que era a invasão dos três poderes, quebrar todo o Supremo, quebrar a Câmara dos Deputados, quebrar o Palácio do Planalto, né? Todo esse manejo que foi desembocou nos 8 de janeiro, né? Muitas pessoas foram presas, mais de 1.200 pessoas foram presas, mais de 600 pessoas foram condenadas até agora, né? Estão sendo condenadas ainda, né? A maioria dessas pessoas, que tem gente lá ainda para ser julgado, né? E aí, quando acontece essa tentativa de ruptura no Brasil, né? A derrubada dos poderes, né? Que já foi montada por todo o núcleo bolsonarista, todo o núcleo golpista. Até então, estava tudo às escondidas, não se conseguia descobrir. Quando vai para o 8 de janeiro, que há aquele quebra-quebra que rola lá em Brasília, que vira aquele forfé todo, aí a Polícia Federal, né, já no comando do presidente Lula, né, o Ministério Público já livre para fazer o trabalho que tinha que ser feito, foi feita toda a investigação e aí chegou na trama golpista, chegou nos mandantes, nos intelectuais de todo o processo. No dia 2 agora de setembro, começou o julgamento, né, no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, a qual culminou que no dia de ontem, né, que foram condenados a pelo menos 8 pessoas nesse núcleo golpista aí. Um deles foi Jair Messias Bolsonaro, que pegou 27 anos e 3 meses de prisão, né? Depois veio o senhor Braga Neto e mais 6 pessoas, né? A pena máxima, né, desse processo todo foi de Jair Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses de prisão. E aí as coisas continuam tocando aqui pelo Brasil, porque agora tem os recursos que vai ser apresentado, né? Embargo de declaração, declarações infringentes, né? São 2 recursos ainda aí que tem e vai ser feito, eu acredito que até outubro isso já será resolvido. E então o senhor presidente Bolsonaro, mais o seu núcleo golpista número 1, vai pra cadeia, né? Bolsonaro já se encontra preso na casa dele, né? O Braga Neto já se encontra preso nas instalações do Exército Brasileiro e os demais serão presos em seguida, né? Por quê? Porque esse pessoal era a turma do núcleo 1 do golpe, ainda tem mais 4 núcleos que devem ser julgados nos próximos meses. Então o Brasil, ele volta à sua história, o Brasil volta no passado, né, para acertar as contas com esse histórico golpista que o Brasil vem tendo em todo o tempo, né? Desde quando a monarquia deixou de comandar o governo brasileiro, né? Desde quando o Brasil se tornou uma república, é que o Brasil tem esse histórico de atentado, né? Esse histórico de golpe no Brasil, né? E aí, agora, a nossa democracia certa e coesa, né? Com 37 anos de idade, com as instituições em pleno funcionamento, conseguiu fazer parar esse ataque essa tentativa de golpe, né? Mobilizar todos esses golpistas e agora todos vão pagar pelos seus crimes. Ainda tem mais 4 núcleos a ser julgado, né? Certamente serão condenados a penas máximas também, porque a nossa Constituição, né? A democracia é plena no Brasil e a gente está firme nessa caminhada. Só deixando bem claro que intervenções estrangeira no Brasil não será aceita, né? Os Estados Unidos aí, através do presidente Donald Trump, não gostou nem um pouquinho, tem tentado intervir aqui no Brasil, mas isso não será possível, né? A democracia nossa está livre, independente. Nós temos soberania nacional, nós temos um povo soberano, nós temos um presidente soberano, né? E a gente não aceita intervenção de outras potências estrangeiras no Brasil. Então fica aqui o recado, né, para o presidente Donald Trump,
né, que deveria ter sido julgado nos Estados Unidos, deveria pagar pelo crime que cometeu lá nos Estados Unidos, como a justiça lá dos Estados Unidos é uma justiça frouxa, né, é um sistema judiciário fraco, né? Então o Donald Trump acabou não sendo julgado. Mas aqui no Brasil não, bebê. Aqui a lei vai funcionar, aqui a justiça vai funcionar e os golpistas vão pagar pelos crimes cometidos, né? E os Estados Unidos ficam em débito, né? Fica em débito com a justiça. Os golpistas de lá, tenho certeza que não passarão, né? Depois que o Brasil tá dando o recado aqui, como que funciona a justiça aqui no Brasil, eu acredito que nos Estados Unidos haverá mudanças de lei, haverá mudanças de entendimento, porque golpista lá também certamente não passará. Nesse momento, o golpismo nos Estados Unidos está em alta, né? O presidente Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, foi eleito pela maioria e ele continua fazendo as tiranias, né, que ele acha adequado a fazer, né, intervindo na liberdade de expressão, intervindo nas faculdades, intervindo num monte de lugar, e ele sabe que isso não pode acontecer. Porém, o mandato dele acaba, né, em mais 3 anos de mandato, ele acaba agora no ano que vem, tem eleição de meio de mandato, e provavelmente ele perderá a maioria, e pode ser que seja até o mandato, às vezes pode ser que seja cassado antes mesmo de concluir o mandato de presidente da República dos Estados Unidos. Então a verdade é uma só, aqui no Brasil a justiça está sendo feita, né? Cada um dos golpistas vai pagar pelos seus crimes cometidos, pela tentativa de golpe, pela abolição do Estado Democrático de Direito, pelo um monte de outros ataques à Constituição, né? E os Estados Unidos fica o recado, né? Que vocês também façam o dever de casa, que vocês coloquem os golpistas na cadeia, que vocês façam com que os golpistas paguem pelos crimes cometidos aí nos Estados Unidos, porque a democracia é o que precisa reinar, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Então é esse o recado que a gente tem aqui, né? Que aqui no Brasil a lei está em pleno funcionamento, que a democracia está de pé, né? E que os golpistas todos vão pagar pelos seus crimes cometidos. Então é isso, minha gente. Se inscreva no canal, deixa o vosso like, né? Comente os nossos vídeos, né? Tá faltando ainda aí um pouco menos de 80 horas, né, pra gente conseguir o nosso feito aqui, que é a monetização do nosso canal. Então sejam todos bem-vindos, né? Um pouquinho menos de 80 horas aí, pra gente concluir as 4.000 horas aqui, e agradecer também os novos inscritos, né? Até o presente momento aqui, 2.500 inscritos, né? A gente tá chegando a 2.500 inscritos aí. Cada um seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta desse conteúdo, assista os outros vídeos que temos aqui, para que a gente possa fazer um canal forte e coeso aqui, para defender a democracia aqui no Brasil. Então sejam todos bem-vindos, né? E o meu abraço, um beijo do gordo, até o próximo vídeo.